Olá, sou o pastor Carlos McCord. Espero que você esteja bem e pronto para o nosso quinto momento estudando 1 João. Tem sido uma semana bem rica de bênção, ouvindo essas lindas palavras do apóstolo João sobre essa igreja que estava sofrendo por causa de falsos profetas, professores que estavam ensinando coisas erradas a respeito de Jesus Cristo. Eu queria usar toda sexta-feira, hoje é sexta-feira, toda sexta-feira para terminar os estudos da semana com essa pergunta: o que aprendemos e o que podemos fazer? O que aprendemos com João e o que a gente pode fazer em termos práticos? Eu acho sempre importante a gente estudar a Bíblia olhando para colocar em prática o que a gente aprendeu. Nenhum livro como 1 João, 2 João, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, Apocalipse, nenhum livro na Bíblia entrou na Bíblia por acaso. Cada livro é uma informação essencial para discípulos de Deus, discípulos de Cristo, poder andar na luz. Cristo é a luz, mas a Bíblia também funciona para nós como uma iluminação daquilo que Deus tem feito desde antes da criação deste mundo, para nos amar, nos resgatar, nos discipular. Então, esse livro de 1 João existe para nos mostrar como resolver o problema de pessoas que estão indo bem na igreja e de repente vem uma tentação ou um ensino falso e as pessoas começam a ficar confusas e desorientadas e de repente elas precisam de um toque correto para voltar para a plena luz e a plena alegria. Então, deixa eu ler uma parte desse trecho do capítulo 1 de 1 João e mostra como João leva as pessoas de volta para Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria e sua alegria seja completa. Você está vendo o que ele fez? A igreja estava em crise e ele leva a igreja de volta para Cristo. Sabe que existe um ministério muito importante que Deus pode chamar você para realizar. É levar crentes de volta para Jesus. Agora, se você tem o dom de evangelismo, então você está levando pessoas para Jesus. Mas na igreja, hoje, em todo o país ao redor do mundo, um dos maiores desafios que estamos enfrentando é pessoas que começaram bem, foram influenciadas para não continuar na igreja e diminuir sua conexão com Jesus em termos práticos e não vivendo uma maturidade espiritual. Então, aqui nós temos João ilustrando para nós como você resgata essas pessoas, como é que você ajuda a restaurar essas pessoas. Olha, uma lição. Se uma igreja, discipulado debaixo da voz do apóstolo João, pode ter esse problema, qualquer igreja pode ter esse problema e provavelmente vai ter esse problema. Qualquer família pode ter esse problema. Não importa se vocês são pais
exemplares. Isso pode acontecer com sua família, seus filhos, seus genros, noras, netos. Isso pode acontecer. Eu e Pamela, durante os últimos 27 anos, temos vivido neste ministério de levar líderes, pastores, missionários, diáconos, líderes principalmente, de volta para Cristo. Porque eles ficam deprimidos, frustrados, sem ânimo, sem alegria plena, por causa do trabalho que é liderar igrejas, ou plantar igrejas, ou ser missionários. Não é fácil. Então Deus colocou no nosso coração, eu e Pamela, criar um ministério que a gente chama Ministério Permanecer. E durante os últimos 27 anos, pastoreando, plantando igreja, fazendo tudo que o pastor faz, o missionário faz, mas com um olhar especificamente para levar crentes desanimados, tristes, quebrados, de volta para a vida plena e alegria pura em Cristo Jesus. Então, eu queria que você considerasse abraçando esse ministério na sua vida também, talvez com sua própria família. Se você conseguir fazer uma pequena lista de quantos dos seus netos, ou quantos dos seus primos, ou irmãos e irmãs, quantas pessoas na sua própria família agora se afastaram de Cristo ou da igreja. E a única cura para esse problema é você, se tem credibilidade, porque você já amou essas pessoas, começa a orar por elas, colocar seus olhos nelas em intercessão e começar o processo de levar eles de volta para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus e repartir Jesus. Milhares de pessoas estão abandonando a igreja ao redor do mundo, talvez milhões de pessoas. A pandemia fez um efeito terrível, mas é uma oportunidade agora para a gente trazer essas pessoas de volta para Jesus Cristo. Eu acho que isso que 1 João está dizendo para nós, e a razão por que esse livro está na Bíblia, é porque se uma igreja liderada por uma pessoa como o apóstolo João pode ter esses problemas, imagine a minha igreja, ou sua família, ou minha família. Na minha própria família, eu posso olhar e ver pessoas que uma vez eram muito envolvidos nas coisas de Deus e hoje eles não levam tão a sério. Isso me preocupa. Não me preocupa tanto se frequentar culto todo domingo ou estão envolvidos, mas o que me preocupa é que no processo de se afastar da igreja, eles pararam de focar em Cristo, pararam de viver Cristo. Então, em termos práticos, o que aprendemos? Igrejas podem ficar doentes. Pessoas que a gente amou e ensinou podem esquecer ou ficar com atenção em outras coisas. E nós, que temos credibilidade, porque a gente ama essas pessoas, a gente começa um processo de levar essas pessoas de volta para Jesus. Eu e Pamela temos identificado 40 casais que têm esse tipo de ministério, de restaurar líderes, de restaurar diáconos, de restaurar membros da igreja, de restaurar família, até a nossa própria família, levando pessoas de volta para Jesus. E isso é o Ministério Permanecer. O ministério, eu acho que esse João nos mostra, nesse livro, ele usa muito a palavra permanecer, permanecer em Cristo. Então, considere essa possibilidade. Crie uma pequena lista de líderes que você conhece, que estão quebrados, deprimidos, e tenta ajudar levando elas para Cristo.
faz uma lista da sua própria família, da sua própria comunidade. E não de uma forma agressiva, mas com muito amor, como João mostrou para nós aqui em capítulo 1 do 1 João. Então a gente começa na segunda-feira que vem, mais um capítulo, e no fim daquela semana também a gente vai fazer uma coisa mais prática. Participa desse ministério de levar pessoas de volta para Jesus e deixe elas com Jesus. Isso é a cura. Que Deus te abençoe.